Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estais aqui presente junto de mim, para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente, movei meu coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Meus queridos irmãos de fé, hoje, no dia 21 de novembro, nós celebramos a apresentação de Nosso Senhor. Nós meditamos, por conta disso, o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo de 46 ao 50. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quem é minha mãe? Uma pergunta que muitas vezes deixa-nos inquietos quando nós não estamos a par do sentido do Santo Evangelho. São Jerônimo, ele nos coloca um critério para toda a Sagrada Escritura que é muito válido para nós termos bem presente sempre que vamos ler, meditar ou estudar a Sagrada Escritura. São Jerônimo nos diz que a Sagrada Escritura jamais pode mentir, que a Sagrada Escritura jamais pode errar. Então, esse é um dos princípios, critérios que nós devemos sempre levar em consideração na Sagrada Escritura. Ele também nos diz, São Jerônimo, que quem dá o sentido, em alguns momentos, naquilo que nós vemos na Sagrada Escritura, não é o significado da palavra, mas o uso. E também, não só na Sagrada Escritura, mas também hoje, né? Quantas vezes nós podemos, até mesmo no nosso português, né? Por exemplo, nós temos manga. Manga é uma palavra que serve para vários significados. Eu posso ter aqui a manga da camisa, posso ter a manga, a fruta, posso ter a manga que é um pedaço de terreno. Muitas formas, muitos significados. Do mesmo jeito, o uso da expressão é que nos vai dizer o que é cada coisa, né? Simplesmente pelo fato de nós dizermos sua mãe e seus irmãos estão aí, não quer dizer que sejam irmãos de sangue. E aqui é uma problemática muito grande, porque há, inclusive, teólogos católicos que divergem destas interpretações. Mas o fato é que uma das versões mais aceitas para a explicação destes irmãos de Jesus é que eram, na verdade, primos. Na cultura de Jesus não havia esta palavra que hoje nós facilmente temos e usamos para fazer a diferenciação daqueles que são os filhos das nossas mães e aqueles que são filhos das irmãs das nossas mães. Então nós temos as duas palavras, irmãos e irmãs. Ou melhor, irmãos e primos, né? Mas no tempo de Jesus não haveria esta palavra, é uma versão da explicação. Mas aqui, neste Evangelho, eu creio que a mensagem principal não é esta. A preocupação principal não é esta. O evangelista, São Mateus, está aqui assim, porque esta tradição que São Mateus transmitiu para a sua comunidade, que ele transmitiu para toda a igreja, porque essa mensagem chega também a nós, o que São Mateus faz, ele recebe de São Marcos. E o que São Marcos e São Mateus estão aí fazendo no fundo desta mensagem? Eles estão abrindo, alargando a família de Jesus. Por que a família de Jesus deve ser considerada simplesmente aqueles que pertencem ao sangue, à linhagem de Jesus Cristo? Eu também quero fazer parte dessa família. O evangelista também queria fazer parte
dessa família. Nós não temos o direito de fazer parte da família de Deus? Então, por isso, o evangelista vai dizer, colocando essas palavras na boca de Jesus: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, aqui, no meu modo de ver, é a principal mensagem do Evangelho. Antes de fazermos especulações disso ou daquilo, sabermos que nós também temos o direito de nos sentirmos participantes, nos sentirmos membros desta família de Jesus, se fazemos a vontade de Deus. Se nós buscamos na nossa vida cotidiana fazer a vontade de Deus, nós podemos e devemos nos sentir membros dessa família de Jesus Cristo, membros dessa família de Jesus. Qual é de fato a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós vivamos os mandamentos, que nós sigamos o seu Evangelho. Esse deve ser o nosso esforço cotidiano. Querer fazer parte da família de Deus, mas não só querer fazer parte da família de Deus para termos o status, eu sou da família de Jesus, mas para dizer, eu cumpro, eu agrado a Deus com a minha vida, eu cumpro os mandamentos de Deus, eu faço a vontade de Jesus Cristo. Louvemos a nossa Mãe Maria Santíssima nesse dia que nós celebramos a festa da apresentação de Nossa Senhora, que ela nos ajude a bem vivermos essa vontade de Deus. Ela que muito bem soube colocar em prática esta vontade. Ela que melhor do que ninguém é a primeira membra desta família divina, desta família sagrada. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo esteja sempre conosco e com as nossas famílias. Amém. Meus irmãos de fé, até amanhã com o nosso próximo vídeo.